E aí, pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mercado cripto de 2026, mas com um olhar bem profissional. O nosso objetivo aqui é simples: decifrar o momento em que estamos e traçar uma estratégia clara para navegar nesse cenário. Vamos lá? A grande pergunta que não quer calar é essa, né? Com o mercado subindo e descendo desse jeito, será que é o momento certo para montar uma posição, para comprar? Ou é melhor sair correndo? A incerteza está no ar, mas é totalmente possível encontrar clareza no meio disso tudo. E a resposta, segundo a análise de especialistas, é fascinante. Sabe por quê? Porque não estamos nem num bear market clássico, aquele colapso total, e nem numa euforia de alta. A gente está numa fase muito estratégica, que os profissionais chamam de range, ou seja, o preço andando de lado, e de acumulação institucional. Vamos entender exatamente o que isso quer dizer. Ok, vamos começar do começo. Para saber o que fazer, primeiro a gente precisa entender o terreno em que estamos pisando. Então, a pergunta é: onde exatamente nós estamos nesse ciclo de mercado? Olha só que interessante, o cenário está cheio de sinais conflitantes. Por um lado, o Bitcoin está bem longe do seu topo histórico e a gente vê uma parte do capital institucional saindo via ETFs. Mas, por outro lado, o preço está se segurando numa faixa e o investidor pessoa física, o varejo, continua entrando. Ou seja, não é nem um colapso, nem uma disparada. É um mercado em transição, um verdadeiro cabo de guerra. E isso nos leva a um ponto que é crucial entender. O mercado mudou. Ele mudou de forma fundamental. As regras do passado, dos ciclos anteriores, talvez elas não se apliquem mais da mesma forma. É o que podemos chamar de bear market moderno. E esse slide aqui mostra a diferença de um jeito brilhante. Antes, os bear markets eram movidos basicamente pelo pânico do varejo e por ciclos de tecnologia. Hoje, o jogo é outro. A gente tem a macroeconomia global, com taxas de juros e inflação ditando ritmo, e, claro, os grandes players institucionais. O capital também está mais esperto, mais seletivo. Ele não se espalha mais em qualquer projeto, ele se concentra naqueles que têm qualidade. Certo. Com esse novo cenário em mente, a pergunta que fica é: onde é que está a oportunidade? E a resposta é justamente nessa fase de acumulação. Vamos definir o que isso realmente significa na prática. A fase de acumulação não é um momento de pânico. Pelo contrário, é uma janela de oportunidade estratégica. Pensa assim, é quando o smart money, ou seja, os investidores mais bem informados e as instituições começam a construir suas posições, de forma calma, metódica, enquanto o mercado parece estar parado. É nesse momento que os ativos passam das mãos de quem está com medo ou impaciente para as mãos de quem tem uma visão de longo prazo. Então, a pergunta é: como uma pessoa pode aproveitar essa fase de uma forma profissional sem ficar tentando adivinhar o fundo do poço? A resposta está numa estratégia disciplinada que tira a emoção da jogada. É o famoso DCA, ou Dollar Cost Averaging. E aqui está o guia prático, o passo a passo. Primeiro, consistência. Comprar um valor fixo em períodos regulares tira a ansiedade de tentar acertar a hora certa. Segundo, foco em qualidade. Construir a base da carteira com projetos sólidos como Bitcoin e Ethereum. Terceiro, e muito importante, evitar o puro hype. Fica longe de meme coins, alavancagem maluca, essas armadilhas que levam a perdas enormes. E o passo final que é uma mentalidade, pensar em ciclos. A riqueza se constrói agora, na acumulação, para ser colhida lá na frente, na euforia. Bom, já que falamos em focar na qualidade, vamos dar uma olhada em quais ativos os profissionais estão de olho durante essa fase de acumulação. Nenhuma surpresa aqui, né? O pilar, a base de tudo, o primeiro da lista, claro, é o Bitcoin. A tese para o Bitcoin é muito clara. Ele se consolidou como uma reserva de valor global, o ouro digital. A força dele vem da adoção institucional, que é real e crescente, da escassez que já está programada no código e de uma narrativa que só se fortalece no mundo todo. E o potencial de alta, segundo algumas análises, continua bem substancial. Seguindo em frente, a gente chega no segundo pilar que é indispensável em qualquer portfólio cripto sério, o Ethereum. Se o Bitcoin é o ouro digital, o Ethereum é a infraestrutura da nova economia descentralizada. É a plataforma onde quase tudo acontece: DeFi, NFTs, tokenização. O ponto mais forte dele é o efeito de rede, a quantidade de desenvolvedores e projetos construindo em cima dele. Claro, é preciso ficar de olho no risco, que é a concorrência de outras blockchains que prometem ser mais rápidas ou mais baratas.
Mas vamos lá, nenhuma estratégia está completa se a gente não olhar de frente para os riscos. Investir como um profissional significa entender não só o potencial de ganho, mas também o que pode dar errado. E aqui estão os principais pontos de atenção. Regulação é sempre uma caixinha de surpresas. A parte de segurança técnica, como o REX, é uma preocupação constante. O cenário macroeconômico, especialmente juros altos, pode tirar o dinheiro do mercado. E, por fim, um risco interno do próprio mercado, a alavancagem excessiva, que pode causar aquelas quedas bruscas e liquidações em cascata. Juntando tudo isso, a gente pode imaginar alguns futuros possíveis. Num cenário pessimista, a macroeconomia e a regulação seguram o mercado. O cenário base, que muitos analistas veem como mais provável, é a gente continuar nesse mercado de lado, nessa fase de acumulação, preparando o terreno para o próximo ciclo. E num cenário otimista, uma melhora na liquidez global poderia destravar uma nova alta bem expressiva. Para a gente fechar, a mensagem principal de toda essa análise profissional pode ser resumida nessa frase. Esse momento atual, que para muitos parece ser de medo ou de incerteza, é visto pelos especialistas como a verdadeira janela de oportunidade. A estratégia de sucesso não é sobre seguir a euforia, mas sim sobre se preparar de forma disciplinada. A pergunta que fica é como cada pessoa vai se posicionar para o que vem a seguir.